Shabbat Shalom mais uma vez a você que nos assiste através da tvsião.com ou através dos nossos portais de estudos, youtube.com/, Ensinando de Sião. Nós temos também o portal do Ensinando de Sião, ensinandosião.org.br. Lá você vai ter centenas de artigos, vídeos, material didático para abençoar a sua vida. Tudo gratuito. Pessoal, olha, nós entramos neste Shabat, na Parashá Emor. Pode abrir a sua Bíblia, Levítico capítulo 21, a partir do verso 1 e vai até o final do capítulo 24. E esta porção é a porção da Torá, de toda a Torá, que mais contém mandamentos em um curto espaço de capítulos. É a maior quantidade de mitzvot está contido nessa porção Emor. É importante você valorizar a profecia. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então é importante saber profecia. Sua fé se baseia em profecias. Yeshua só foi reconhecido pelos seus porque estava de acordo com o que foi profetizado sobre ele. Yeshua cita profecias se cumprir, Paulo cita profecias se cumprir, Apocalipse vemos profecias se cumprirem. Só que qual que é o problema que eu vejo em muitos meios cristãos? Que as pessoas adoram estudar Mateus 24, adoram estudar Lucas 21, adoram estudar Daniel. É ótimo. Só que se o seu conhecimento profético baseia-se só em Mateus 24, se o seu conhecimento profético basear-se só em Lucas 21, se o seu conhecimento profético basear-se na interpretação parcial, ao meu ver, de Daniel e Apocalipse, você vai ter uma fé incompleta. A sua escatologia vai ser incompleta. Meu amigo, a gente tem que estudar Isaías, você tem que estudar Jeremias, você tem que estudar Ezequiel, sabe por quê? Porque são eles, Amós, Oséias, são eles que anunciam o verão. Olha para a figueira, olha as folhas, você vai saber quando está próximo o verão. Verão em hebraico é kites, que é a mesma palavra que a gente usa para ketz, que é fim. Yeshua fez uma brincadeira com as palavras em hebraico. Olha para a figueira, que é uma alusão a Israel, você vai saber quando está perto o fim. Se a gente voltar, eu faço um desafio aqui, não é só para cristão não, para judeus também, porque também não estuda muito profeta não. Se a gente voltar a valorizar as profecias, a gente muda a nossa teologia, a gente muda, você muda o seu conceito. Aí você lê aqui sobre festa, aí você já vai repetindo na ponta da língua aquilo que você aprendeu no seminário. Não, essas coisas já foram cumpridas em Cristo. Essas coisas foram cumpridas em Cristo, nós estamos libertos da lei. Espera aí. Então sábado você... estou liberto sábado. Páscoa, estou liberto. Tabernáculos, nem pensar. Lei, de jeito nenhum. A lei caducou. Nós estamos na nova aliança. Por que a pessoa acredita nessas coisas? Porque não estuda profeta. Não estuda. Você pega Isaías. Isaías, na abertura do seu livro, declara que num tempo muito em breve, as nações subiriam. Nos últimos dias, Isaías 2:2, acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes, e para lá se elevarão os outeiros, e para lá afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vamos, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então vai ter lei. Então vai ter lei. Peraí, Mateus, mas não está falando aqui do milênio? Está.
A nova Jerusalém já desceu? Ainda não. Não houve novos céus e nova terra ainda. Aqui é um reino milenar, onde vai ter Torá. E quer saber o que mais que vai ter? Vai lá para o final de Isaías, vai lá no 66. Não existe escatologia para a igreja sem Israel. Os cristãos conseguiram dissociar o final dos tempos de Israel. Israel não é parâmetro mais para nada. Aí outro dia eu postei lá um vídeo que fiz lá no Monte Moriá. Eu li algumas profecias, não falei nada, eu só li. Eu li 2 Crônicas 7 e li Mateus 23. E eu expliquei para as pessoas, gente, abram os olhos. Há uma regra para a volta de Yeshua. Não fui eu que determinei isso. Se Deus fala, lá em 2 Crônicas 7, se Deus fala para Salomão que escolheu aquele lugar, o Monte Moriá, para o local da habitação do seu nome eternamente, Deus não pode ter mentido. Isso foi só até Cristo. Porque Cristo falou com a samaritana que vai chegar o dia que não vão adorar nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Yeshua estava falando para a samaritana sobre a destruição do templo. Ia chegar um tempo que nem em Jerusalém, porque não ia ter mais tempo, e nem em Gerizim, na Samaria, você ia poder adorar, ia ser tudo destruído. Yeshua, com aquelas palavras da samaritana, não está mudando as palavras de Deus lá a Salomão no 2 Crônicas 7. Escolhi esse local para a habitação do meu nome perpetuamente. Estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso é remissão, pessoal. Aí a gente cita esses versículos, já vem as pessoas na hora. Isso não é só para o judeu. É claro que não é só para o judeu. É claro que qualquer nação que sirva a Deus, se unir e se arrepender e clamar pela intervenção divina, Deus atua, é claro. Mas não retire o texto do seu contexto original. Essa palavra foi dada para os judeus no Monte Moriá. Você não pode alegorizar tudo. Não fique um platonista da Bíblia, não. Platoniza tudo, tudo é alegórico. Tudo é espiritual. Nessa Jerusalém lá que você gravou o vídeo que eu espero. Não, eu espero a Jerusalém celeste. Então você está lascado, porque para você ver a celeste, se você interessa só para a celeste, vai ser depois que você vai ressuscitar na segunda ressurreição. Aí é o ímpio, quando o ímpio for ressuscitar, e vai ser julgado. Aí vai ser lá, aí vai ter nova, aí você vai ver a nova. Mas não vai ser por muito tempo, não. Porque as pessoas têm esse ranço contra Israel, ranço contra tudo que é judaico, ranço contra os judeus. Vai ser lá, meu amigo, querendo você ou não. Vai ser lá. Yeshua vai reinar lá daquela Jerusalém. E não vai ser uma Jerusalém escravizada, não, que Paulo fala lá em Gálatas 4, Jerusalém atual é Agar do Sinai. Sim, aquela Jerusalém que Paulo fala com os Gálatas lá no capítulo 4, alertando-os sobre a religiosidade. Estava e está escravizada Jerusalém até os dias de hoje. A religião que nós vemos hoje, proclamada de Jerusalém como sendo o judaísmo, não é o judaísmo bíblico. Yeshua não vestia-se de preto, Rabino Akiva não usava preto, Maimônides nunca usou preto. O que Paulo alertou aos Gálatas há 2000 anos, eu continuo alertando até hoje. Não se deixem seduzir por um sistema religioso que também está afastado da Torá. Não estou generalizando. Há judeus piedosos sim nos meios ortodoxos, racídicos, claro que há. Mas o sistema como um todo precisa ser restaurado, pessoal. O judaísmo que nós entendemos hoje, que veio lá do farisaísmo, precisa ser atualizado.
Os cultos sinagogais precisam ser atualizados. E não só eu que penso assim, não. Há centenas de rabinos que têm chamado a atenção do mundo judaico para a necessidade de adaptação. Nós temos que adaptar as nossas tradições para atender às necessidades reais dos judeus hoje. Meus irmãos, as sinagogas estão vazias. Paga-se para o sujeito ir num culto numa sinagoga. Chega a esse cúmulo, paga-se. Não há minyan, não há um contingente mínimo. Por quê? Porque o sujeito não quer mais ficar indo só num sábado, passar 3, 4 horas só rezando em hebraico, numa língua que ele não entende, e depois vai para casa. Quando essas orações foram formuladas, elas foram feitas como um substituto do templo. Os fariseus entenderam que o templo já ia deixar de ser a sede da fé do judeu. Então eles criaram um ambiente sinagogal, ou seja, ao invés de você ir ao templo, oferecer o sacrifício 2 vezes, cantar os louvores a Deus e aprender, você vai fazer isso agora na sinagoga. Com animal? Não, com orações. As orações, basta você ler o Sidu, as orações substituem os sacrifícios, substituem a experiência. E a ideia que se tinha de Deus naquela época, era uma ideia de um Deus juiz, né, de Elohim, o juiz que está ali, ele tem a mão com bênção e a mão para maldição para te dar. Qual ele vai te dar? Então, o judeu forja essas orações com isso em mente. A sociedade mudou, gente. Israel mudou. O mundo mudou. Hoje nós precisamos ter nos ambientes sinagogais mais compreensão, mais relacionamento, mais ensino. Foi que eu li um artigo de um rabino fantástico anteontem. Ele dizia: olha, o que falta hoje nas sinagogas norte-americanas é ensino. Você prepara um sujeito, paga yeshiva para ele, manda o rabino para yeshiva, fica lá estudando 5 anos, deixa ele expert em Talmud, em Guemará, em Torá, joga ele para cuidar de uma comunidade, de uma sinagoga, sem quase nenhuma experiência pastoral, sem quase nenhuma experiência de aconselhamento, num ambiente onde ele vai ficar ali toda semana, rezando 3, 4 horas todo sábado, e não tem ensino. Não atende a necessidade das pessoas, não ensina para gerações que estão vindo agora como solidificar a fé. Sim, as orações são importantes, mas não pode ser só isso. Por isso que nós temos essa graça aqui na Heart Sion, porque nós pegamos um pouquinho o quê? Eu saí dessa linha, porque a minha sinagoga é uma sinagoga aberta, não é só para judeus, e ela tem a tradição adaptada para quem não é judeu poder acompanhar. Aqui a gente tem 1 hora de ensino todo sábado, mas não é assim lá fora, não tem esse ensino em serviços sinagogais aí fora. Está precisando adaptar. Você anda nos bairros, quem foi comigo em Israel agora viu, você anda nos bairros ultra-ortodoxos de Jerusalém, parece que você está na Polônia do século XVIII. Desse jeito. Pararam no tempo. Me perguntaram: Mateus, eles vestem esses capotes pretos de pele, aquele chapéu de pele no verão? Usa. Mateus, mas isso não é meio incoerente, não? Completamente incoerente. Não faz sentido. Isso é roupa para inverno polonês, não é roupa para o Oriente Médio. O judaísmo precisa ser restaurado, o cristianismo precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado com palavra profética. É profeta que vai mudar a sua escatologia. É profeta que vai ajudar você a entender o lugar de Israel nos planos de Deus. Porque você está estudando só Mateus 24, só Lucas 21, só Apocalipse. Você não entende que não existe volta de Yeshua sem a prometida restauração de Israel. Israel tem que ser restaurado, pessoal. Isso não vai acontecer durante a grande tribulação, não. Não é você lá no céu tocando harpa com os anjos e o judeu penando aqui. Não, não vai ser nessa época, não. Fica com uma teologia deturpada, a teologia que não se encaixa nos profetas. As pessoas soltam essas bobagens para a gente.
Ah, não tem mais nada de Israel. Ah, Israel não depende nada de Israel para Yeshua voltar. Não tem independência nenhuma. É impossível influenciar a volta de Yeshua, Israel influenciar a volta de Yeshua de alguma forma. Por que falam essas bobagens? Porque não estudam o profeta. Isaías 66, verso 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela, todos os que a amais. Exultai com ela, todos que por ela pranteastes. Olha aqui, é um sinal para o judeu e para as nações. Para que mameis e vos farteis os peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. A glória da Jerusalém restaurada vai abençoar o mundo inteiro, gente. É por isso que a igreja precisa disso. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. E aí ele vai dando, olha as palavras. Porque verso 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos de Israel, enviarei às nações, a Tarshi, a Pula, a Lude, que atiram com o arco, Tubal, Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos entre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Eterno, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. O que ele está falando aqui? As nações que foram agregadas a Israel vão ser usadas por Deus para trazer o judeu de volta. Vão ajudar, a igreja verdadeira vai ajudar Israel a cumprir as profecias. E olha o que Deus diz no verso 21 do Isaías 66. Também deles, desses gentios que foram agregados a Israel, tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui agora, olha aqui o verso 23. E será que, de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Vai ter sábado no milênio? Vai. Vai ter lei no milênio? Vai. Você leu Isaías 2. Vai ter festa de lua nova? Vai. Por que a lua nova é importante? Porque ela delimita as outras festas. Aí você avança um pouquinho, você vai ver Jeremias falando sobre restauração de Sião, você vai ver Ezequiel, Deus profetizando através do profeta, a restauração de Sião. 36, 24, tomar-vos-ei de dentre as nações de Israel, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei dentro de vós o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito, farei com que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Pessoal, onde estão essas profecias? Onde estão essas profecias na escatologia que o cristianismo apregoa? Eu pude ver que o problema é grave. Um vídeo de 3 minutos. A quantidade de pessoas que mostra que não entendem isso aqui. Isso aqui não tem lugar. Não existe Israel. É igual quando a gente andava lá em Israel e encontrava com algum árabe palestino. Não existe Israel.
Para eles não existe Israel, é Palestina. Falastine. Nem Palestina conseguem falar, eles não conseguem falar o P. Fala o F, Falastine. Não existe nem Palestina, nem Israel. O mapa que eles ensinam para as crianças das suas escolas, não existe Israel. É Palestina. Estávamos lá no Mar Morto. Aí as irmãs ficaram impressionadas lá com um rapazinho árabe lá que estava mostrando os produtos do Mar Morto. Perguntaram, você gosta? Era brasileiro, árabe brasileiro que foi morar lá. Perguntaram para ele, você está gostando de morar aqui em Israel? Saiu lá de São Paulo para morar em Israel? Ele corrigiu na hora. Israel não, Palestina. Não existe Israel. E a escatologia da igreja cristã está igual a esses árabes palestinos. Não existe Israel. Não existe restauração de Israel, não existe Ezequiel 36, não existe Ezequiel 37, não existe o Espírito Novo, não existe a promessa de salvação, não existe. A única nação do globo que recebeu promessa de salvação foi Israel. Olha aqui, eu acabei de ler para vocês. E não foi só Ezequiel que apregou isso não. Paulo, que eu quero terminar lendo o apóstolo Paulo, cita Isaías para ensinar para cristãos soberbos que eles não substituem Israel nos planos de Deus, que eles são feitos co-herdeiros. Eles se tornam coparticipantes daquilo que Deus já havia dado a Israel. E que a restauração de Israel vai ocorrer. Goste você ou não, entenda você ou não, concorde você ou não, porque Deus é fiel à sua palavra, e ele diz lá em Ezequiel, não é por amor a vós Israel, que eu cumpro a minha palavra, mas é por amor ao meu nome, o qual vocês profanaram entre as nações, eu sou fiel ao meu nome. Israel não tem obra também para mostrar a Deus, não, é pela graça, e pela graça ele vai cumprir essas promessas. E pela graça a igreja vai ver Israel restaurado. Já está acontecendo, viu gente? Já está acontecendo. Nós já temos quase 8 milhões de pessoas em Israel. 6 milhões e meio de judeus só em Israel. O Estado judaico florescendo, comemorando 70 anos esse mês. E a igreja é cega que não enxerga essas coisas. Cega. Yeshua fala em Lucas 21. Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo da sua plenitude. Ou seja, a plenitude dos gentios, Yeshua atrela a Jerusalém pisada por eles. Olha aqui, ó. São essas coisas, pessoal. Pode até estudar só Mateus 24 e Lucas 21, mas tem que contextualizar. Você não pode armar os seus preconceitos antissemitas e anti-Israel para poder ler as profecias. Olha aqui, ó. Yeshua, Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Ele está falando aqui da destruição de Jerusalém. E até que o tempo dos gentios se complete, no original aqui é plenitude, até que o plerosai dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Então, Yeshua atrelou, não fui eu que escrevi isso. Até a plenitude quer dizer um momento. É igual Deus fala com Abraão lá em Gênesis 15. Olha, Abraão, eu vou tratar primeiro com os amorreus. Deixa que a plenitude ainda não chegou. Quer dizer, não chegou o momento de eu lidar com o egípcio ainda. A plenitude deles não chegou. Deixa eu lidar primeiro com outros povos. O tempo de vocês vai chegar. É a mesma expressão. Então Yeshua fala, o momento da plenitude dos gentios vai encerrar no momento que Jerusalém deixa de ser pisada por eles. Gente, quando na história que Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios? Desde do ano 70. Quando? Desde o ano 70 até que ano que Jerusalém era controlada pelos gentios? 1967.
De 48 a 67, Israel não tinha controle de Jerusalém, não. Jerusalém era território jordaniano. 19 anos. 19 anos tiveram controle de Jerusalém. 19 anos tiveram para formar um Estado palestino. Por que não formaram? Foram atacar Israel. Perderam a guerra. Israel, depois de 2000 anos, declara Jerusalém como sua capital. Os gentios param de ter o governo de Jerusalém em 1967. Mas não termina aí não. Se eu sei que a plenitude dos gentios termina quando eles deixam de controlar Jerusalém, agora você pode entender Romanos capítulo 11. Agora você entende. Por isso que Israel é importante, gente. Olha aqui, para a gente encerrar, ó. Esse é um capítulo que as pessoas leem e não leem. Elas veem e não enxergam. É impressionante. Você mostra, a pessoa lê, mas não entende nada. Deus não tem mais nada com Israel. Deus não tem eleição nenhuma mais para Israel. Israel não é parâmetro para nada. Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? De jeito nenhum, Paulo responde. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu. Ou vocês não sabem da escritura a respeito de Elias, quando ele diz perante Deus: Senhor, mataram os teus profetas, só sobrou eu. E Deus respondeu: reservei para mim 7.000 homens. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Como Paulo, ele diz: eu também sou israelita, e eu creio em Yeshua, e eu sou um remanescente da casa de Israel. E esse remanescente justo sempre existiu entre Israel, entre os judeus. E ele continua o argumento: esses cristãos aqui de Roma, soberbos, jactantes, orgulhosos, nós somos os detentores da promessa de Deus, nós, a igreja, não precisamos de Israel. Olha as palavras de Paulo a essa ideologia. Que diremos, pois, verso 7, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, está aqui, ó. Não foi por obras que Israel alcançou, mas foi a eleição que vai fazer Israel ser salvo. Não são obras, é a graça de Deus. E os mais foram endurecidos. Gente, eu coloquei lá esse vídeo, o que deu de gente comentando o seguinte, João falando, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, acabou. Veio para eles, eles rejeitaram, agora é a igreja. Aí eu sempre respondia: gente, leia Romanos 11. Por que eles rejeitaram? Como está escrito, verso 8, Deus mesmo lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até os dias de hoje. Aí um escreveu assim: lembre-se que vocês rejeitaram a Cristo lá atrás. E a gente responde: para que você pudesse estar me atazanando aqui hoje no meu Facebook. Por isso que nós rejeitamos lá atrás. Para que você pudesse estar aqui hoje, exercendo amor para com os judeus. Deus mesmo endureceu o nosso coração. Deus mesmo fez essa mensagem não entrar em nossa mente. Por amor a você, igreja, cristão. Verso 11, pergunto, pois, judeus tropeçaram para que caíssem? Não, mas pela transgressão deles veio a salvação aos gentios, para que estes possam colocá-los em ciúmes. Olha aqui, por que Deus endureceu o coração do judeu? Para que você pudesse receber a mensagem do evangelho, e você pudesse incitar o povo judeu ao ciúme. Para que você pudesse ser mais zeloso de boas obras do que eles. Mas a igreja tem despertado todo tipo de sentimento em relação ao judeu, menos ciúme.
Vamos para encerrar. Olha, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Gente, se o judeu rejeitou a Cristo lá atrás, já foi bênção para o mundo, imagina no dia que ele aceitar a Cristo. Essa é a regra que Paulo está explicando. É por isso que a igreja tem que atentar para Israel, tem que observar Israel como parte dela. Porque se o fato dos judeus terem rejeitado lá atrás trouxe reconciliação para o mundo, qual será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Se, porém, verso 17, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e te tornou participante com eles da raiz e da seiva. Olha as palavras de Paulo, gente. Não te glorie contra os ramos, porém, se você se gloriar, fica sabendo de uma coisa, que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Mas vocês têm dito, verso 19, alguns ramos, os judeus, foram quebrados, foram rejeitados, para que eu pudesse hoje ser enxertado. Paulo responde, verso 20, bem, pela incredulidade deles, eles foram quebrados, e você, mediante a fé, está firme. Então agora, não te ensoberbeça, mas tenha respeito. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai te poupar. E considere isso, considere bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas com você, bondade. Mas se você permanecer nesta bondade, de outra sorte, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Porque se você foi cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado na oliveira boa, quanto mais não serão reenxertados na sua própria oliveira, aqueles que são os ramos naturais? E a gente encerra com um mistério. Que era mistério, não é mais. Verso 25, não quero, meus irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Tem até um parênteses na minha Bíblia aqui, para que não sejais presumidos em vós mesmos. É o que eu mais vejo. Não sei quem escreveu isso aqui, mas está mais atual do que nunca. Qual é o mistério? Qual é o mistério, igreja? Que veio o endurecimento em parte para Israel, até que haja entrada a plenitude dos... agora você lembrou lá de Lucas 21. O endurecimento que Deus deu sobre nós vai atuar até a plenitude dos gentios. Você sabia que desde 67 até hoje, surgiram milhares e milhares de judeus discípulos de Yeshua? As pessoas escrevem e-mail para a gente, lembro a vocês que o judeu não crê em Jesus. Pare de ficar exaltando o judeu, porque o judeu não crê em Jesus. A gente responde, para sua informação, já somos mais de 1 milhão de judeus crentes no mundo. E a maioria desse número, a partir de 67. Começou nos Estados Unidos e em Israel juntos. 67. O grande avivamento que Israel tem experienciado começou em 67. Deus não falou que o endurecimento é até a plenitude dos gentios? Plenitude dos gentios não é até Jerusalém ser pisada por eles? Então começou em 67. Somos 1 milhão no mundo. E temos crescido. E nem começou ainda a revelação de Deus para o nosso povo. Nem começou. A gente é o remanescente. Olha aqui. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo
o Israel será salvo, como está escrito em Isaías, no capítulo 59, verso 20: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, porque quanto às boas novas, podem ainda ser inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque as escolhas e a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. É autoexplanatório. Mais uma vez, a gente só tem que tirar os seus óculos e mandar você ler. Lê, irmão. Eu já sei que Deus rejeitou Israel. Lê, irmão. Se Paulo cita Isaías, vai lá em Isaías e lê o que Isaías escreveu sobre Israel. Quando algum apóstolo, ou quando Yeshua cita o profeta, vai lá e vê o que o profeta escreveu. Não acredita no seu pastor, não. Não acredita no seu rabino, não. Jeremias escreve a Israel, diz que o povo judeu vai chegar no final e dizer assim, ó, para Deus: nossos pais só nos ensinaram mentiras. E é o que eu tenho visto hoje. As pessoas não enxergam a Bíblia como ela é. Um capítulo como esse, totalmente autoexplicatório, não entendem. E estão aquém, longe das tradições, longe da boa herança, longe das bênçãos que Deus deu a Israel, que a igreja tinha que estar fazendo parte. Mas por ter esse ranço, tudo quanto é coisa de judeu, ficam longe. E não estão participando, eu atesto isso aqui, hein? A igreja não está participando desse cumprimento profético como deveria estar. A cada dia isso tem sido mais claro para mim. As pessoas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo no calendário de Deus. A mínima. Não sabem onde se encaixam essas profecias sobre Israel. Não sabem que Yeshua disse a Jerusalém: Jerusalém, você não vai me ver mais, até que de você seja elevado a mim o louvor, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. É promessa do próprio Filho de Deus. Ele não volta para Jerusalém? Ele volta para Jerusalém. Mas ele falou que Jerusalém não vai vê-lo mais, até que ele seja recebido lá como rei. É por isso que a igreja precisa de ter esse Israel salvo. Porque esse Israel salvo vai se unir em Israel com a ajuda da igreja e vai dizer: Baruch haba b'Shem Adonai, e nisso vem o Filho de Deus. Igreja e Israel, um povo só, um contingente só. Ambos salvos pela graça, ambos salvos pelo sangue de Yeshua. Meu irmão, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. França, de onde saíram os direitos universais do homem, já é uma nação dominada já pelo islamismo. Já não há liberdade já religiosa na França, praticamente. Tem bairros em Paris que você não entra se você for judeu. A Alemanha, idem, Holanda, nem se fala. Inglaterra está indo para o mesmo caminho. E a igreja de Deus preocupada com tudo quanto é tipo de coisa, menos em entender o calendário de Deus. Menos em entender o lugar de Israel nos planos de Deus. Temos que orar sim pela nossa nação, gente, que está passando por momentos dificílimos. Mas temos que orar pela igreja, que do jeito que está, estão como os líderes de Israel nos dias do profeta Abacuque. Que desenvolveram uma espécie de teologia de Sião. Nós somos o povo de Deus,
nada pode nos afetar. Declaravam isso uns aos outros, os anciãos e sacerdotes lá de Jerusalém. Temos salvação, temos promessa, nada pode mudar. A igreja desenvolveu um espírito de triunfalismo, de independência em relação a Israel, o povo judeu. E para isso nós temos que orar. Porque sem Israel, eu digo mesmo, sem Israel, cumprindo essas profecias aqui, a igreja não tem como suportar os tempos que nós estamos prestes a viver. Não tem a mínima chance. Yeshua tem que se revelar ao nosso povo, para que o nosso povo reacenda essa chama e, cheio de um espírito novo, junto com a igreja, possa pregoar o reino de Deus às nações. Aí sim, nós vamos poder fazer frente ao inimigo. Aí sim, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja verdadeira, composta de judeus e não judeus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.